Hey, antes de arrancar con el episodio, te invito a unirte a nuestra comunidad viajera. Ahí compartimos consejos de viajes exclusivos y recursos gratuitos que no aparecen en el podcast. Es gratis y súper rápido. Entra en voyageyama.com/comunidad o busca el enlace que está en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos amigos de Audio Viajes. Sejam bem-vindos a este nuevo episodio de Audio Viagens. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos una invitada muy especial que nos está hablando o nos va a conversar sus historias desde Belo Horizonte, Brasil. Hoje a gente tem uma invitada muito interessante, muito legal, que vai a nos falar muitas coisas de sua experiência motociclista e ela está em Belo Horizonte, Brasil. Então, vamos a dar a bem-vinda para Ângela Salvino. Seja bem-vinda. Como está você? Graças, estou muito bem. Começo pedindo desculpas, porque meu espanhol é sobrevivência, então eu Mas vou fique à falar vontade. vou falar bem devagar em português para que a gente consiga se entender. Super bem, super legal, mas eu também vou a pedir desculpas que o meu portunhol está bastante enferrujado, né? Perfeito. Enferrugem. Então, seja bem-vinda, Angela. Tenho muito prazer em fazer esta entrevista para você e que você nos conte mais de sua história, de suas rutas, de suas estradas no Brasil. As pessoas têm que saber que eu conheci a Angela através de Instagram. E quando um amigo estradeiro viajante falou para mim: Olha só, ela, uma mulher, viaja sozinha e faz muitas rutas em off-road. Então eu falei: Nossa, vou escrever ela, vou falar com ela. E agora, muito prazer em ter a você aqui com nós. Eu agradeço muito o convite. É um tema que eu amo falar, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, sempre nos meus tempos livres, sempre que eu posso, eu estou na estrada, principalmente no off-road, que é a minha paixão. Que legal. Então, vamos lá. Angela, conta-nos um pouquinho. Que idade tem você agora? 37. 37 anos. Você é paulista, você nasceu em São Paulo. Isso, eu sou paulista, nasci em Santos, na verdade eu sou santista, mas é no estado de São Paulo, litoral. Litoral, muito bem. Litoral. E agora você mora em Belo Horizonte. Agora eu moro em Belo Horizonte, por enquanto. Estou voltando Tá para São bem. Paulo, capital. Vou ficar lá um tempo e depois eu não sei para onde eu vou. Donde la moto me leva. Exato. Então, seria muito interessante para que nossas pessoas que estão escutando puedan saber mais de você. Como você começou em la moto? Como você empieza a fazer, dar de moto, fazer estradas? Nos conta um pouquinho. Andando de moto por conta do trabalho. Então, por uma necessidade de locomoção de trabalho, porque aqui no Brasil o transporte público ele é bem ruim, então eu perdia muito tempo da minha vida no trânsito. E aí eu comecei com uma motinho simples, eu nem sei se vocês conhecem, uma 49 cilindradas, é uma moto muito pequena, muito fraca, muito simples, era só para trabalho mesmo. E aí depois eu peguei uma Intruder, hã,
uma 150, 125 cilindradas. Foi uma motinho melhor, mas ela era muito velha, muito fraquinha e eu não tinha, confiança para pegar ela para pegar a estrada. E foi depois eu peguei uma Crosser. A Crosser, ela é uma XTZ 150 cilindradas, que é uma moto, apesar de não ser uma moto grande, assim, de cilindradas, né, com potência, mas já é uma moto melhor. Eu peguei ela zero, né, comprei ela nova e foi com ela que eu comecei a viajar. Então, com ela eu fiz os meus primeiros 500 quilômetros, a minha viagem de 20 dias, que eu rodei 5.000 quilômetros no Brasil. Foi com ela que eu comecei essa vida de estrada. Só que com ela, como eu estava começando, eu fazia só on-road, então era só estrada, só asfalto. E aí, no finalzinho da pandemia, quando voltei a morar em São Paulo, porque até então, na pandemia, fui morar no sul e do Brasil, ali na região de Santa Catarina, perto da Argentina, ali na região. Quando eu voltei para São Paulo, que eu encontrei um pessoal que eu comecei a fazer off-road, que foi a meu primeiro, assim, contato de fazer off-road, de fazer trilha. Que legal. E aí Esses foi malos amigos. E foi depois daí que eu me apaixonei. E aí eu troquei de moto, peguei a que eu tô hoje, que é uma XTZ 250, que é uma Lander. Para mim é uma ótima moto, porque ela tem um pouco de potência, não é muito, mas é uma moto leve. E como eu gosto de fazer off-road mais pesado, com trilha, com trechos mais técnicos, eu preciso de uma moto leve. Uma moto leve que eu consiga pegar a estrada. Então, para mim, essa moto atende muito bem, porque ela tem potência, ela é leve e eu posso pegar a estrada. Que bien. Então, mas acho muito legal sua história, mas acho que você sabe, motociclistas, com certeza, habitualmente tem bautiza suas motos, tem nomes, né? Sua moto tem Sim, nomes? tem. Qual é A esse minha a nome? minha primeira moto com nome foi a Crosser, foi a XTZ. Ela era Natasha. Tem uma música muito famosa aqui no Brasil do Capital Inicial que se chama Natasha, e aí eu apelidei ela, né. E a de Vou procurar agora ela. Vou muito procurar essa legal, ela canção. é muito aventureira na música, muito aventureira na música. E agora a minha moto, ela se chama Albedo. É um personagem de anime que eu gosto muito, chamado Overlord, o personagem, o anime. E aí ela tem o cabelo azul e tal, aí eu falei assim: "Ah, minha moto é azul, vou colocar Albedo". Que legal, adorei, adorei, muito legal. Então, fale para nós uma coisa. Então, só como uma pausa para os amigos, aqueles amigos que estão nos escutando e que querem conhecer mais do Brasil, podem Sim. escutar Natasha, né, a Natasha, canção sim. da música. Então, quando você muda para o sul do Brasil, você Sim. achou que a geografia era diferente? Você já tinha desejos de ir em off-road ou ainda não descobria? Não descobria. Eu fui para lá a convite de uma amiga, que é do sul e que estava morando lá, e aí ela assim: "Angélica, vem passar um tempo aqui comigo, porque aqui as coisas estão mais tranquilas". Na época foi bem no auge da pandemia, tudo fechado, aqui estava todo mundo com medo. E aí eu falei assim: "Ah, vou pra lá". Vou Pegou pra a moto e foi lá, embora. peguei a moto e fui. Peguei a moto e fui, morava lá, eu fui morar de frente pra praia, juro pra mim. Beleza. E aí o que foi mais legal? Eu não conhecia nada, eu não conhecia nada, 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 dica de nada. Aí o que que eu fazia? Eu trabalhava durante a se Nossa, Aqui não, aqui eu tive a moto, mas eu não explorei. Lá eu explorei, lá eu posso falar, eu explorei muitos lugares. Eu tive contato com off-road lá, foi um dos meus primeiros contatos também, mas era só estradão, só assim: "Ah, tem que passar nessa estrada aqui", aí eu ia, moto grande, a moto é alta, né, a moto vai, assim, bem tranquilo. Mas naquela época eu tinha medo de andar principalmente sozinha, e lá eu rodava muito sozinha.
Então, assim, foi muito por isso, não foi, um desejo, foi acontecendo. E aí foi despertando essa vontade de conhecer. Que legal. Mas acho que é muito interessante quando as pessoas vão rompendo os medos. Então, vá você pegar sua moto, cada vez vai um pouquinho mais longe, cada vez um pouquinho mais longe, e você se dá em conta que você pode fazer coisas. Então, Sim. acho que isso é muito legal. E acho que isso é muito importante para a gente em audioviajes, porque o que busca é efectivamente brindar a las pessoas testemunhos como você, que conta a sua história de uma forma muito legal e muito real. Então a gente gosta disso, que as pessoas possam possam escuchar, puedan escuchar histórias reais de pessoas reais que fazem coisas muito legais. Então está bom, está muito legal. Então, fale-nos um pouquinho mais e de suas viagens. Você, em pandemia, então, percorria Santa Catarina, Santa os Catarina. rincones. Sim, E tudo. depois, que aconteceu? Na pandemia eu falei assim, pra mim mesma, né, depois que eu fiz essa primeira viagem longa, que foi a primeira vez, né, que eu saí de São Paulo, eu fui para Santa Catarina, ali foram 700 quilômetros também. Aí comecei a rodar ali na região, então eu fazia viagens ali. Santa Catarina é um estado pequeno, então eu fazia viagens, assim, de 200, 300 quilômetros, que É um estado pequeno, mas mais grande que Equador. é, Brasil é muito grande, é mas é um muito estado grande. pequeno, É, entre comillas, porque é é, mais grande que Equador. esqueci disso. E Tá. aí, o que que eu fiz? E aí, o que que eu fiz? Eu falei assim: "Eu quero ficar 20 dias na estrada, então eu vou pegar o meu trabalho", que na época eu estava de home office, então eu peguei o notebook, coloquei na mochila, coloquei, assim, uma muda de roupas, assim, suficiente para ficar uns 20 dias na estrada, e aí eu saí de São Paulo e fui até Brasília. Eu saí do sul e fui até o centro-oeste do Brasil, que dá mais ou menos 1.500 quilômetros. Aí, Nossa, que legal. eu fiz umas rotas, assim, comuns aqui no Brasil, por exemplo, o Rastro da Serpente, a caminho de São Pa de Santa Ca de Curitiba até São Paulo. Fui de São Paulo até Brasília em um dia, numa moto de 150 cilindradas, Nossa. 1.000 quilômetros num dia. Sofri Mas nesse você dia. gosta mesmo de estrada, né? Você Gosto, gosto. gosta, 1000 quilômetros, tá É. bom. Aí eu fiquei ali em Brasília, conheci os principais pontos, trabalhei também, que eu estava trabalhando, né, então não dava para ficar o dia inteiro rodando, mas nos tempos livres que eu me organizei, eu consegui conhecer a cidade ali de Brasília. Depois eu desci um trecho da Estrada Real, que é um caminho muito famoso aqui no Brasil, muitos motociclistas fazem de moto, né, muito conhecido por conta disso, mas eu fiz um trecho muito pequeno, depois eu voltei e fiz ele todo. Que passa por Minas Gerais, principalmente. Desci para o Rio de Janeiro, fiquei uma semaninha ali no Rio de Janeiro, uma semana só, 7 dias, no Rio de Janeiro para conhecer a cidade, e depois eu voltei para o sul. Esse esse roteiro todo deu 20 dias, foi a maior viagem que eu tinha feito sozinha, assim, e na estrada mesmo. Foi muito legal, conheci muita gente. Muitos lugares, eu sempre recomendo, né. Eu acho que se a pessoa todo mundo deveria fazer alguma viagem sozinho, porque eu acho que é muito gratificante, a gente se conhece, a gente conhece novas pessoas, e quem gosta começa e não para mais. Claro, tal cual. Al que le gusta empieza y no termina más. Não, 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 Mas sim. que le você quando decide fazer suas viagens, esta é uma pergunta muito importante também, porque as Uhum. pessoas sempre perguntam: "Então, você é estradeira, você vai embora, então você é milionária, né, você tem muito dinheiro, você". E eu Não. falo, o que falamos normalmente em audioviagens, não precisa ser milionário, mas tem que se estruturar, né. Sim. Como você faz estas coisas? Como maneja o tema de organização de suas viagens?
Geralmente, as minhas viagens, elas são muito baratas, porque eu escolho acomodações baratas para ficar, né, nesse período que eu fiquei os 20 dias mesmo, eu me organizei para pegar lugares baratos, então eu fiquei em hostel, eh, eu não fiquei acho que eu fiquei em hotel só 2 dias. Eu fiquei tinha amigos no Rio de Janeiro, fiquei uma semana na casa desses meus amigos. Então, assim, o motociclista ele encontra maneiras de baratear a viagem, o importante é fazer. Então é isso, eu me organizo financeiramente para conseguir encaixar a viagem. Por exemplo, hoje em dia, que eu tô segurando um pouco mais o dinheiro, né, por conta de contas e tal. Eu escolho viagens baratas, então eu escolho acampar, que é mais barato, de graça, dependendo do lugar, só gasto gasolina. Eu acho que essa é a vantagem do motociclismo em si. Você não precisa ter muito dinheiro, se você quiser conforto, ok, aí você vai precisar se organizar melhor, porque o conforto ele demanda mais dinheiro. Mas se você está acostumado com hostel, com acampar, com procurar lugares baratos, a gente acha hotel barato também, mas eles são mais difíceis. Você consegue fazer uma viagem muito bacana, conhecer lugares lindos, gastando pouco. Qué legal. Eso es muy importante porque así las personas también saben que no precisa demasiado dinero. También voy a hacer otra pregunta muy importante. Você já ha respondido ela, que você decidiu sua moto. Ela é uma Lander, né? Sabe que não tem esta moto no resto de Sudamérica, al menos no Sim, Chile. Muito, muito legal, muito especial, mas no Chile não tem sim. ainda. Mas acho que vai ligar, vai vir depois. Mas isso é muito, muito legal. Quando as pessoas falam para mim, Sepo, Francisco, qual é sua moto perfeita para viajar? As pessoas, os expertos falam, la que você tem. Você vai Sim, embora com o que você tem. Pega e vai embora. Que acha sim. você? Eu acho que é a melhor resposta, é a que a gente pode ter e a que a gente pode manter, porque eu também vejo, principalmente no Brasil, eu não sei nos outros países como é que funciona isso, mas aqui no Brasil tem um movimento muito grande do tipo: "Ah, eu tenho uma moto e a minha moto é aquela grandona, 1.200 cilindradas", mas aí a pessoa não viaja, não consegue manter a moto porque a manutenção é muito cara. "Ai, tenho Já. medo de cair com a moto, quebrar a moto". As peças aqui no Brasil, elas são muito caras, a manutenção aqui no Brasil é muito cara. Então, quando eu troquei de moto, quando eu peguei as minhas motos, elas foram todas pensadas na minha realidade. Então a minha realidade é: a moto tem que me atender, não ao contrário. Eu não posso servir a moto tem que servir para o meu estilo de vida. Então, tem que ser uma moto que eu consiga manter, que eu consiga levantar, porque eu vou cair com ela na Importante, trilha, importante. que eu Puede cons pasar, que eu pode consi acontecer. é, que eu consiga manobrar também, tem né, então assim, uma moto que eu consiga, ter confiança de rodar com ela sozinha. Eu já fiz viagem off-road sozinha, e já me enfiei em lugares, assim, que eu falava assim: "Ainda bem que a minha moto é leve, porque se ela fosse pesada eu não ia sair daqui". Ese tipo de lugares en el que uno piensa, nossa, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy me haciendo esto para mí mismo, né? Sim. Todos aventureiros têm esse momento, todos. ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué? Mas depois a recompensa sempre é melhor, né? Então, você fez seu primeiro viagem longo de 20 dias. E Sim. depois? Como você termina em outros lugares tão longe? A primeira que eu fiz foi essa de 20 dias, depois eu fiz viagens menores, aí aproveitei mais os feriados que a gente tem aqui no Brasil, que às vezes são 5, 7 dias, e aí a outra viagem longa que eu fiz sozinha foram 15 dias, que aí eu rodei por Minas Gerais, fiz um tour por várias cachoeiras, aqui em Minas Gerais tem muita cachoeira aqui, muito conhecido por ter regiões de off-road, então eu queria conhecer. E eu queria ficar era um momento da minha vida que eu queria ficar sozinha, tinha acabado um relacionamento, estava mais introspectiva, queria
pensar, mas foi a viagem que eu fiquei menos sozinha na minha vida. Brotava gente assim, ó, aparecia alguém. Meu Deus, eu Eu acredito, com estava na certeza. trilha, aparecia alguém, assim, eu estava tentando achar a cachoeira, aparecia alguma pessoa: "Eu vou te acompanhar", eu falava: "Tá". Me deixe tranquila, por favor. Não, mas isso é algo muito legal das pessoas do Brasil. Eu me lembro quando eu percorri Brasil, sempre alguém falava, conversava, me dizia coisas: "Você vem do Equador nessa moto", e agora são grandes amigos. Isso é Sim, muito legal. Então você não sim. conseguiu ficar introspectivo, Não, né? não, mas foi muito legal, porque eu conheci um trilheiro numa das cachoeiras que eu fui, e aí ele me guiou nas trilhas da região. Então, assim, uma coisa que eu não tinha me programado para fazer, eu acabei conhecendo lugares mais bonitos, que eu gosto, porque eu conheci ele no meio da trilha, no meio da cachoeira, e aí ele falou assim: "Ah, eu te levo para conhecer os lugares". Que legal. Muito legal, isso é muito legal. Agora, vamos aqui eu fazer um pequeno segmento, Sim. porque eu gostaria de que a gente se emocionou, né, e ficou muito rápido, mas eu gostaria de saber como você começa ou como aprende a dirigir moto. Como foi? E Hum, depois, como foi quando você empieza a fazer off-road, la troca, el cambio en la forma de dirigir, de pilotagem, de tá. pilotar? Sim. Eh, eu comecei ó, eu comecei a pilotar, eu não tinha essa pretensão, porque na minha família, a minha mãe vivia falando assim: "Filho meu não anda de moto". Aí eu sou a primeira Nossa. filha, que é a única que dirige moto. Quantos hermanos você tem? Tenho 2, uma irmã e um irmão. E Nenhum ninguno de deles moto. não, só eu. Bien, É. ovelha preta. Então, eu não tinha esse incentivo em casa. E os veículos aqui no Brasil, eles são muito caros. E na época, assim, carro nunca foi minha paixão. Então, assim, eu nunca quis, eu quero um carro. Nunca tive vontade. Até porque o trânsito aqui é muito cheio também, então eu não gosto de trânsito. E aí a melhor opção e que cabia no meu bolso era ter uma moto. Então eu comprei a moto primeiro e eu ia para autoescola com essa moto. Eu ia para a escola com a moto, tirei a carta e Espera nesse aí, um momentinho. Quando você fala escola, você está falando de primária ou está falando de secundária, de universidade? não, não, perdão. Aqui no Brasil, para a gente ter habilitação, tem que fazer autoescola. Ah, perfecto. Escuela Autoescola. para obtener el A cartão de conduzir. Licencia. isso mesmo, isso mesmo. Ah, ok, 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 tá. Agora sim Isso. entendi. Entendeu? Entendeu? Estamos Perdão, clarificando perdão. para os amigos que Per escuchen esta entrevista, van a saber, ok. Mas que idade você tinha quando começou a dirigir moto? 24, 24. Ok, era grande já. Grande, Adulta. grande, grande. Adulta, Perfecto, adulta. perfecto. 34. E aí eu fiquei até os 30, 31 só usando para trabalho. Com 31 anos, eu comecei a fazer viagens perto daqui não, né, que eu estou em Belo De Horizonte, São mas Paulo. perto de onde eu morava, que era São Paulo. Então eu saía de Santos e ia para São Paulo, cidades perto ali de São Paulo. E aí foi com 33 anos que eu fiz a minha primeira viagem longa. Então Perfecto. tem Com pouco 33. tempo. É pouco. Então tem pouco, eu tenho 37, então Nossa, assim, você gosta e mesmo, né? Gostou, pegou aí o quando bichinho. começou. Mas eu fiquei esse tempo grande aí só andando na cidade, né, então demorou. Mas Perfecto. aí depois, aí veio as viagens, aí eu fiquei ali 2 anos fazendo viagem on-road, aí nos últimos 3 anos que eu comecei a fazer off-road. Perfecto, que legal. Então, quando você empieza a fazer off-road, não? Com certeza alguém falou para você, Angélica, vem com nós e vamos embora para a Terra. Acho que esse Aham. cambio é um cambio muito importante também, porque, Sim. por exemplo, meus amigos, quando se dividem
es muito grande a divisão entre aqueles que gostam de off-road e aqueles que não gostam, que têm medo da Sim, terra. sim, E outros que sim, gostamos muito de nos perder na montanha, no mato sim, lá. Então, é muito diferente. Então, como foi sim. para você a troca entre estrada e terra? Começou lá no sul, eu namorei um rapaz, né, a gente chegou a morar Nossa, junto, eh, que aí, ele gostava de fazer e lá no sul tem vários lugares lindos que para você chegar, tem que pegar uma estrada de chão, não tem jeito, tem que fazer um pouco de off-road. Então foi ali que começou. E aí eram uns lugares, assim, lindos e eu: "Nossa!". Mas naquela época eu não tinha experiência, então eu morria de medo, mas eu ia. com certeza, Eu mas ia, muito medo. eu ia. Ok. Então agora acho que é muito importante também falar Em, equipamento. Equipamento, não é certo? Quando você vai a começar em off-road, acho que você se deu em conta que você precisava outras coisas, né? Você precisava Sim. botas, você precisava outras luvas, outras coisas, outro capacete para fazer off-road. Então, o que aconteceu em esse momento? O coturno, não sei se é coturno que fala aí no Equador, mas aquelas botas de couro que pega um pouco do tornozelo. Os de Gente, como que eu cuero, vou falar botas isso? de cuero que estão sobre o tobillo. Isso, Perfeito. isso, isso. Eh, nessa época eu só usava mais a joelheira, que foi o equipamento que eu adicionei à minha pilotagem. Uhum. Quando eu voltei para o Brasil, que eu comecei a fazer trilha, eu lembro até hoje da sensação de, atravessar um rio e pular uma árvore. Foi aí eu falei assim: "Bom, agora eu preciso de mais coisas". Foi aí que eu comprei uma bota mesmo de off-road, uma bota com proteção, comprei outra joelheira, porque, né, a que eu tinha era muito simples. O colete, né, aquela proteção Como de um chaleco protector del peito. isso, isso. E aí eu mudei o capacete, né. Perfecto. Agora, para as pessoas que estão nos escutando, que vão nos escutar, você acha que tão importante, quão importante é ter bom equipamento para as Assim, caídas, para a terra, para sair em viagens? tudo, tudo. Por exemplo, eu cheguei a fraturar o meu pé numa queda, porque eu estava com uma bota ruim e a bota não Nossa. segurou a minha moto. E Nossa, hoje em então barato foi dia caro. foi muito caro. E aí, hoje em dia aí depois eu troquei essa bota, hoje eu tô com uma bota muito boa, que eu caio com a moto fica em cima do meu pé, eu não sinto nada, não acontece Mas nada comigo. você, então, é incidente, né? Você gosta mesmo. Isso mais está muito feliz. Com Não tem como você fazer off-road e é um trecho difícil e não cair, não tem como, é muito difícil, Claro, em algum momento vai muito acontecer, difícil. né? Em algum Então, momento você vai acontecer. você quebrou seu pé. E você Trinquei. tem quebrado outra parte do seu corpo? No off-road não, mas eu quebrei já em acidente de trânsito, assim, da cidade. Nossa. Já, Ah, eu estava de joelheira, hein, mas bateram na minha traseira da moto, eu fui arremessada, naquela época eu usava uns protetores de carenagem, não sei se você tá entendendo. ok. Sí, 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 sí. Estos E metales protectores de e carenado, las defensas, me falan aquí. e la nas defensas. E aí o meu joelho bateu nessa defensa, e eu estava de joelheira, trincou. Nossa. E aí Não, eu tive que operar o joelho, eu fiquei 3 meses sem andar. você gosta. E como foi sua primeira caída? É Ah, importante, preocupou na sim. primeira caída ou foi mais bem leve? Não, eu acho que, assim, tem que acontecer pra gente perder o medo, Tem que acontecer mesmo, né? né. Você Tem sabe que que tem porque vai acontecer. um momento Exato. E eu acho que o importante da proteção é isso,
que aí quando acontece essa queda, a gente vê que não se machuca e a gente já perde aquele medo inicial. E Perfeito. aí a minha importância também a moto tem que me atender. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente que tem medo de deixar a moto cair ou de cair com a moto, não porque vai se machucar, mas porque a moto vai quebrar. E aí você fala assim: Claro. "Gente, não faz Não tiene sentido". sentido. Tem que soltar a moto, ¿no es cierto? Tem que soltar, É, sempre. sim. Tem esse que acontece que os motociclistas têm uma relação muito especial com a sua moto, né? Também é verdade. Eu Que gosto muito da nada minha acontece moto. dela. Parece que eu não gosto dela, mas eu gosto. Que legal, adorei, adorei. Qué entretenido este episodio. Hoy vamos a dejar por aquí esta entrevista para poder tener más en la segunda parte. Espéralo porque está maravilloso. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.